Vamos dar início à audiência pública da LDO para o ano de 2019. Hoje é dia 17 de setembro de 2018. Estamos recebendo aqui Carlos Montagnoli, secretário de Fazenda. E o César Gomes, funcionário público da Contabilidade. Eles vão dar aqui as explicações e depois, logo em seguida, nós vamos abrir ao público presente para fazer os questionamentos ao secretário. Lembrando, secretário, que a gente faz o convite, né, da audiência pública, existem os questionamentos, e caso você queira responder, tudo bem. Se não quiser responder, também não tem problema, entendeu? Então vamos dar início. Tem alguma... Vai começar a apresentar slide? Então tá. Então vamos dar início. Ele vai começar apresentando os slides do projeto de lei das diretrizes orçamentárias do ano 2019. Fala, alô. Está desligado. Eu acho que não vai funcionar, não vai funcionar. Não está conectado. Também não funciona. Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite, nobres vereadores. Grata satisfação estar aqui, conhecer essa casa muito bacana. Não tinha conhecido ainda, né? Achei muito bacana o ambiente aqui. Bom, a apresentação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, né, de 2019, não é segredo para ninguém os pilares, né, da peça orçamentária de planejamento da Prefeitura, que é o PPA, que deve ser elaborado quadrienal, né, que tem os objetivos dos programas e ações, os indicadores e metas, despesas de capital e custeio derivado, despesas continuadas, né? Depois a LDO, que é essa que nós vamos discutir agora, que são as diretrizes e prioridades, anexos das metas fiscais, riscos fiscais, reserva de contingente, limitação de empenho. E, por último, né, dessas peças, a LOA anual, que é o detalhamento da receita, detalhamento da despesa, referência para o cronograma mensal de desembolso e previsão bimestral da receita. No caso da LOA, é uma peça orçamentária, né, é uma peça de planejamento mais esmiuçada, para a gente poder entender melhor. E eu acho que é muito bacana a elaboração do orçamento participativo. Tá? O projeto da LDO 2019 foi elaborado com base no PPA de 2018 a 2021. Obrigatoriamente, nós temos que segui-lo, independentemente daquilo que nós temos de opção pessoal, mas existe essa peça no PPA e nós temos que segui-lo. Os assuntos regulados na LDO é o custeio das despesas de outros entes, né, de acordo com a Lei Complementar 101, bem como as despesas irrelevantes, programação financeira, metas bimestrais, reorganização administrativa, aumento de gastos com pessoal, né, o Poder Legislativo também, a Constituição Federal do artigo 29, revisão geral anual da Constituição Federal, artigo 37, e controle de custos e avaliação de resultados. Também um dos assuntos é a transferência de recursos às entidades e pessoal, renúncia de receita e a não aprovação da LOA em tempo hábil. A estimativa de receita e critérios que nós utilizamos foi com base no índice adotado do IBGE, do IPCA, tá? IPCA e IBGE. Nós temos ali os índices deles previstos, não sei se dá para enxergar direitinho ali, olha. 2016, 8,74, 2017, 3,45, 18, 3,43, 19, 3,99, 2020, 4,24 e 21, 4,24 também. Lembrando que esses índices, pessoal, ele vem de uma projeção do Banco Central. Então, ele segue, no caso 2019, 2020, 2021, 2019 ele já tem uma previsão real, mas 2020 e 2021, como ele é previsto, ele segue o crescimento PIB e demais ações que o Banco Central nos estabelece. Aqui nós temos a tabela de metas anuais, que é o consolidado, né? É interessante que ali nós temos o valor corrente, que é 191.329.000
O valor constante, 183, que é o valor sem revisão, ele representa 99,9999 da receita corrente líquida, né? E assim segue as receitas primárias também, as despesas primárias 2, resultados primários. Então, ele segue todas as orientações numéricas aí. Receita versus despesa. O total da receita corrente líquida, não incluindo as intra-orçamentárias, é de 183.988, e o total geral da despesa também, 183.988. Eu não coloquei aqui para vocês a arrecadação, porque ele é um quadro muito grande e ele ia ficar muito distorcido aqui para vocês, mas vamos lá, para a despesa. Na arrecadação, o total é 183. Vamos esmiuçar a despesa aqui. Nós temos a despesa corrente líquida reestimada em 2018, que nós tivemos que fazer a reestimativa para colocar no projeto, né? De 168.621. Estimativa de 2019, 168.621. E assim ela segue 2020 e 2021, porque são os índices que vêm do PPA. Lembrando que o PPA ele pode ser alterado pela LDO, mas que a LDO e o PPA devem ser alterados pelo orçamento. Tá? Juros e encargos da dívida, temos as outras despesas zeradas aí, né? As despesas de capital, enfim. No total geral da despesa, 180.761 em 2018. Para 2019, 183.988 e repete para 2020 e 2021. Nesse quadro, pessoal, nós temos no caso, o cálculo da dívida consolidada, tá? O resultado nominal, nós temos aqui algumas situações, e uma delas que chama atenção, acredito que da casa, são os precatórios. Né? Nós temos os precatórios previstos em 2017 de 35.647, 2018, 32.047, 2019, 28.497, 2020, 24.847 e 21, 247. Por que ele está reduzindo? Tem uma negociação no DEPRE onde deveria ser cumprido esses pagamentos mensais, né? Os depósitos ao DEPRE lá para a gente fazer o abatimento. 2019, 28.497. Vou explicar porque ele está abaixo, porque deveria ter sido feito alguns depósitos em 2018, não foi feito nenhum. Tá? Então, nós vamos ter que dar um jeito de fazer isso em 2018, até o final de 2018, para cumprir aquilo que foi combinado com o DEPRE, inclusive. Né? Combinado não é caro, tem que ser feito, a gente tem que colocar isso dentro do nosso orçamento e trabalhar com ele. Por isso que 2019 ele está menor, porém, ele será revisto e implementado na LOA, é onde a gente vai discutir melhor esses números mais esmiuçados. Aqui nós temos alguns quadros de metas, né, que nós colocamos. No caso da Previdência Municipal, manutenção geral do IPRENT, 26.375. Temos a reserva de contingência. Eu coloquei esse quadro aqui de propósito para vocês analisarem ali, só que eu acho que ficou... Dá para enxergar esse quadro aí, pessoal? Não, né? Aumenta a fonte. Não dá para aumentar. Não, não dá. Tem imagem? Tem imagem. 2018, ele não está claro aqui, presidente, mas eu posso te passar depois. Eu encaminho para você. Isso. Mas temos mais situações aqui. Bom, só para vocês terem uma ideia, até que para mim está meio ruim de enxergar, viu? O PPA, aliás, a LDO, ela é importada do PPA. Nós pegamos o PPA dentro dos sistemas e fazemos a importação dela para trabalhar com a LDO, ok? Os dados que vêm ali são os dados constantes obrigatoriamente no PPA. O que chama atenção no PPA aqui de 2018, que foi elaborado, que nessa reserva de contingência está veículo para castração móvel, no IPRENT. Tá? Isso será ajustado no orçamento, será retirado daqui, até mesmo porque já passou por processo licitatório, mas ele estava no PPA justamente nessa ação. Não deveria. Nós temos aqui a Câmara Municipal, os índices de metas, número, né, de
de sessões ordinárias, aliás, perdão, é 29, parlamentar 15, número de funcionários 17 e... Está difícil aqui. Tem outra aqui que é 4 do Legislativo. Não dá para aumentar. São 13 funcionários, 17. Reduzido. É 13, né? Essas informações que o presidente está passando, que reduziu... Não. É 13, então. 13, né? Mas isso já foi passado, inclusive, no orçamento, né? Já foi passado no orçamento, que, inclusive, o orçamento, para que todos saibam, a LOA, ela já está pronta, digitada, com a evolução de receita pronta, para nós debatermos com os secretários, a gente conseguir abrir para a população também, justamente um orçamento participativo, até mesmo com os nobres vereadores, tá? Para a gente poder entender melhor. Oi? Estou na tabela metas para 2019. Ele só leva ele não tem título na meta. Reserva de contingência está no finalzinho, eu já vou passar. Ela tem o valor final. Tá? O total da Câmara, 4.484.430. Aí nós temos serviço de água e esgoto, né, que é amortização de dívida, PASEP, manutenção da superintendência, 16.302, é o quadro 1. O quadro 2 é a manutenção da superintendência também, que vem as manutenções de serviço de 2.392. Mais uma, que é a manutenção da divisão de finanças, no caso do SAET também, 1.287. Aquisição de veículos, né, substituição da frota do SAET, a manutenção da máquina, tudo isso totaliza 10.975. Nós temos uma ação aqui que é uma de investimento, no caso do SAET, são 678 mil, né? A reforma e manutenção da ET de Jurupema, Vila Negre e Guariroba, total de 200 mil. Temos mais uma ET, que ela não está aqui constante, porque acho que vai ser o tema que o Mané vai debater depois com vocês. Porém, não está prevista aqui, não está prevista no PPA, porém, ela está prevista no orçamento que foi mandado no caso da LOA, então ela já está inclusa. A diretriz não tem. Não tem justamente por ela não estar no PPA, ok? Central de apoio administrativo, nós temos 46 milhões de despesa com pessoal e manutenção da máquina do administrativo. Nós temos a diretoria de arte, no caso da cultura, né, as festas municipais, carnaval, enfim, aniversário da cidade, no valor de 1.026.000, que é o orçamento dela. Diretoria de esportes, 1.543.000. Secretaria Municipal de Gestão, 100 mil, isso é despesa com pessoal. Secretaria de Manutenção Urbana, 13.405.575, lembrando que ela não destrincha para a gente aqui os investimentos, enfim, lembrando que o investimento da Prefeitura é quase zero. Tá? E, no caso, ela libera para a gente somente a consulta de pessoal e a manutenção da máquina, que seria a manutenção realmente dos espaços. Esses 13 milhões não estaria então esmiuçado? Ele estaria Ele marca como um valor total. Esmiuçado ele vem na LOA, isso. Aí ele vem todas as ações por dotação e índice de despesa. E no caso, atividade econômica também. Nós temos aqui a diretoria de alimentação escolar. Muito engraçado também que lá embaixo, no PPA, se você vê o apoio ao ensino superior, concessão de auxílio universitário na merenda. Isso não significa que esse ano foi pago com recurso da merenda, ok? Isso aqui, no caso, ele gera o remanejamento de orçamento, que é o apontamento do tribunal, inclusive. Essa troca, né, esse excesso de remanejamento de orçamento, os 41%, ok? A ouvidoria geral, no valor de 3.609.000.
Vocês vão ver que aí tem o pagamento da aquisição do imóvel, né, que está nele ali, 1.310.000. Esses 3 milhões ele fica dentro da Perdão? ouvidoria geral. Ouvidoria geral. Dentro dele tá o pagamento do prédio da Stephanie. Isso. Procuradoria administrativa, né? Então temos as aberturas dos direitos, né? Assegurar os direitos dos servidores e mais a manutenção também da máquina, no total de 649 mil. A secretaria adjunta, pessoal, ela está dividida como secretaria adjunta, mas ela se encaixa dentro da secretaria atual. Então, por exemplo, temos secretaria de educação, secretaria de saúde, mas ela está como adjunta no PPA, pela estrutura administrativa antiga. Então, como 02-1201, secretaria adjunta. Mas isso aqui é obras, tá? São mais 2.326.000. Não, pode falar. Então, isso ele vem lá do PPA. Quando foi aprovado o PPA, ele foi aprovado com essa nomenclatura. Mas existe uma pretensão para Existe. Mas é assim... Exatamente. É um trabalho que nós temos que fazer, inclusive, de atualizar a estrutura administrativa da prefeitura, dando-se a nomenclatura correta, demonstrando as sequenciais dessa secretaria de maneira correta, de maneira responsável, para que a gente consiga fazer o direcionamento das verbas corretas e também fazer um melhor planejamento das verbas que estão saindo da prefeitura. Isso, exatamente. Só fazendo uma observação, a Casa de Leis, acredito que deve ter observado isso. De 2 meses para cá, quantos decretos de anulação e suplementação... Aliás, quantos projetos de anulação, crédito especial vocês fizeram? Exatamente. Eu não permiti mais nenhum tipo de crédito especial, justamente porque nós já temos uma condição de remanejamento orçamentário absurda. Isso quebra completamente o planejamento da prefeitura. Então, é aquilo que nós elaborarmos no começo do ano, tem que ser seguido com respeito, com austeridade, o recurso público, justamente para não onerar nenhuma secretaria. Então, é justamente essa a forma de trabalhar, você estabelecer isso dentro do planejamento e seguir até o fim. Claramente que uma ou outra você vai ter que fazer justamente pelas condições que vem acometendo durante um ano, né? Porém, isso não pode se tornar uma prioridade, não pode se tornar uma regra, tá? Então, fique claro, nesses últimos 2 meses nós não fizemos nenhum tipo de anulação e nem crédito especial para suplementar o orçamento. Então, nós temos uma outra secretaria aqui, que é a 0208, que é o social, 5.310.000. Ele tem ali a manutenção da casa-abrigo embaixo, inclusive, que são 170 mil reais. Esses anexos, presidente, eu acredito que eles devem estar aqui na Câmara. Se precisar de mais alguma coisa, é só nos informar que a gente encaminha, tá? Se for o caso. Nós temos a Secretaria de Junta, que é a 0203, também, com 2.765.000. 0205, Secretaria de Tecnologia e Informação, ela tem 3.972.000. Nesta secretaria estão as despesas com publicidade. Tá? Então, aqui, naquele último ano de mandato que a gente tem que trabalhar com a média, né, do semestre, enfim, a gente tira daqui, justamente dessa secretaria. Então, a gente vai fazer a soma e tirar a média aqui. Qual secretaria que é? Secretaria de Tecnologia da Informação. É a 02... Peraí. (020601). As demais secretarias, elas seguem uma rotina própria já do PPA. Então, Secretaria de Educação, por exemplo, nós temos os recursos vinculados, né, o recurso do Fundeb. Nós temos, no recurso do Fundeb, uma divisão de 60% a 40%, certo? 60% despesas de pessoal, 40% despesas de investimento. Hoje, a Prefeitura ela compromete, basicamente, 114% do Fundeb com folha de pagamento. Ah, mas isso não existe, realmente não existe.
Então, quando nós temos que fazer a prestação de contas, nós temos que zerar, colocar 100% de consumo do Fundeb e os demais valores são custeados com recurso próprio, que acaba caindo naquele percentual de obrigatoriedade de 25% do município. Ok? Então, qual que seria o trabalho? Inclusive, nós já estamos fazendo esse trabalho. É abrir toda a folha de pagamento do Fundeb, analisar servidor por servidor que recebe dentro do Fundeb, para ver se todos eles estão realmente alocados na secretaria correta e na unidade econômica correta. Caso não estejam, sofram a alteração. Passe já para o recurso próprio, para não onerar o Fundeb e deixá-lo para aquilo que lhe cabe. Ok? Isso, nós estamos falando de Fundeb. Dentro dos apontamentos do tribunal, nós tivemos alguns apontamentos também, algumas observações referente à aplicação constitucional, né, da educação. Acho que o presidente chegou a ver isso, né? 22%. Por quê? Porque na hora de você executar a despesa, você lança tudo no Fundeb, deu 114, deu, não se faz o remanejamento como deve ser feito para você equilibrar o fator econômico da secretaria. O que nós estamos fazendo? Empenhando realmente aquilo que tem que ser no recurso próprio da educação, os 25%, e equilibrando o Fundeb novamente. Tá? Então, isso ele já está acontecendo, inclusive para o próximo ano. Esse ano, eu vou falar bem a verdade para você, a gente estava conversando isso na prefeitura, né? Nós pegamos praticamente, assim, não vou falar um carro porque o carro tem 4 rodas, mas vamos falar um trem que está caminhando e tem várias rodas e a gente está trocando as rodas com o trem em movimento. Então, isso compromete muito tempo, mas nós temos que executar. Aquelas pessoas que frequentam, inclusive, o Paço, né, que minha sala, inclusive, está aberta, literalmente, ela não tem porta, fiquem à vontade, né, para receber qualquer um que queira entrar, os nobres vereadores, inclusive, que vão lá, presto todos os esclarecimentos possíveis, inclusive as informações que nós temos dentro da secretaria não são informações do prefeito nem do secretário, é da população. Então, vocês têm o direito, sim, de saber o que acontece lá dentro. Carlos, só fazer uma observação. Você falou que a aplicação do Fundeb, no caso, a aplicação de 100% do dinheiro do Fundeb, ele vai para pagamento de salário. Salário. Isso. E no caso, aqui, você está dizendo que, pelo que eu entendi, se colocaria 60% do Fundeb para pagamento de salário, e esses outros 40% ele entraria na folha de pagamento da prefeitura? Não. São os investimentos. Mas nesse caso, hoje, como nós estamos com ele praticamente comprometido com folha de pagamento, mesmo os 40% que seria o investimento do Fundeb, ele está comprometido com folha de pagamento. Se nós transferirmos isso para os 25%, nós vamos estourar os 25% e ter que colocar mais recurso. Que fique claro que o orçamento da prefeitura ele não é elástico, a gente não consegue imputar mais despesas nele. Nós temos que usar exatamente as despesas que já foram projetadas. Vale ressaltar que muitas delas acabam se concretizando na questão de arrecadação, né? Uma superestimativa de receita que já foi lá atrás. Até agora nós temos uma marca já de 12 milhões de restos a pagar pagos, e temos mais 2 milhões e 100, 2 milhões e 200 a pagar. Ou seja, nós já pagamos uma dívida grande, né? Então, nós não temos mais espaço financeiro para assumir mais novas despesas do recurso próprio. Por isso que o orçamento participativo, inclusive com os secretários, é priorizar o gasto, né? Olhar aquilo que realmente tem que ser feito, colocar na ponta do lápis, sentar, planejar, para que a gente possa executar. Então, desse recurso do Fundeb, o 100%, ele está 112% comprometido com folha de pagamento. Então, esse remanejamento que nós estamos fazendo, né, esse trabalho que nós estamos fazendo, é para livrar essa condição do 112 e regulamentar isso. Porém, ele já é comprometido com folha de pagamento. Por isso que a gente tem que pegar funcionário por funcionário para ver se ele está alocado no local certo. Certo? Secretaria de Saúde, pessoal, é a mesma coisa. Secretaria de Saúde, nós deveríamos gastar 15% com a Secretaria de Saúde. Nós estamos gastando 29%. Se nós mantivéssemos esse gasto na Secretaria de Saúde, por exercício de 2019, nós atingiríamos o percentual de 34%. Tá? Então, se nós somarmos 34%, mais os 22, 23, que no caso nós vamos atingir os 25% da educação, e mais os 52% de folha de pagamento, o que sobra? Nada. Ainda vamos ficar devendo. Dentro de um orçamento
é muito claro, né? Nós temos que trabalhar com aquilo que nós arrecadamos, não podemos gastar mais do que isso, porque gera claramente um déficit, né, orçamentário e financeiro. A nossa preocupação, quando você tem um déficit financeiro, é você suprir aquelas necessidades, fornecedores e demais necessidades que são obrigações da prefeitura, sim. A gente fala muito, né? Na situação que a prefeitura está hoje de recurso financeiro, nós não temos dinheiro realmente para pagar os fornecedores ali pontualmente. Nós temos nos dobrado, o Rodrigo está ali, que é o tesoureiro. Vou falar a verdade para vocês, eu não sei se vocês passam aqui em frente o passo, muitas vezes nós estamos aqui 9 horas da noite, 10 horas da noite, e nós estamos aqui ainda tentando escalonar uma maneira de cumprir com essas responsabilidades. Porém, muitas coisas às vezes acontecem de maneira que foge ao planejamento. Seja um PASEP que está atrasado há 3, 4 meses atrás, seja um PASEP que não estava atrasado e o tesoureiro pagou, né? Então, essas coisas que vieram acontecendo comprometeram o caixa, né? Foi aquisição, foi isso, foi aquilo. É um conjunto de obras, né? É um conjunto de ações que resultaram nessa situação, inclusive os 12 milhões de despesa anterior custeado, enfim, demais ações que foram pagas. E outra coisa que é de extrema importância que todos saibam é que a prefeitura hoje ela tem feito todas as suas obrigações, né, todas as suas formas de trabalho, ela tem se empenhado muito em tentar atender todas as demandas das secretarias. Porém, eu não sei se vocês já tiveram reclamação de algum secretário ou mesmo de algum ente que trabalha, né, de algum funcionário que trabalha na secretaria. Poxa, o Carlos está segurando todos os pedidos com ele. Eu não seguro os pedidos comigo. Eu avalio os pedidos. Eles chegam comigo, eu já faço análise da dotação orçamentária e encaminho. Para quê? Para que não gere aquele excesso de compras num período onde nós estamos extremamente estrangulados com recurso financeiro. Ok? Na saúde, volto a dizer, se a gente não segurar, nós vamos atingir a marca dos 34%. Então, agora é a hora da gente ter o quê? Consciência e priorizar os gastos para o exercício que vem. Né? Desse exercício, infelizmente, nós vamos ter que ir seguindo e tentando poupar para a gente não ficar com, digamos, com restos a pagar altíssimo, ou até mesmo com restos a pagar, e suprir essas necessidades das secretarias. Tá? Carlos, a dívida de curto prazo hoje é de quanto? Então, a dívida de curto prazo hoje, nossa, nós temos de fornecedor, um exemplo, nós temos uma monta de 2 milhões de fornecedor para quitar. Nessa semana, nós pagamos aqueles fornecedores de acordo com a ordem cronológica, como a lei nos permite, né? Que são os abaixo de 8 mil. Tivemos um aumento nesse valor, do valor mínimo da lei de licitação da Lei 8666, que foi para 17. Porém, o nosso caixa, nós mantivemos os 8 mil, para a gente conseguir fazer esses pagamentos. E nessa semana, nós já vamos começar a soltar os acima de 8 mil até 40 mil, que são os pagamentos desses fornecedores. A intenção é realmente regularizar o fornecedor. Temos o IPREM, inclusive, para fazer o pagamento, né, que, graças a Deus, nós conseguimos um bom relacionamento, que eu digo, não é facilidades, mas é um bom relacionamento de assumir o compromisso e cumpri-lo. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito bacana que a gente vem construindo. Né? E essas são as prioridades, inclusive, nós temos as entidades, né, as emendas impositivas. As emendas impositivas, uma das coisas que talvez tenha sido distorcido, né, um entendimento errado, talvez, é quanto aos valores. Por exemplo, a prefeitura ela não tem caixa financeiro mais para suportar todas as despesas que ela tem. O que acontece? Quando até mesmo eu encaminhei o ofício pedindo para a Casa de Leis, se tiver numerários para fazer a devolução, no intuito de pedir ajuda para a Câmara, se tiver o numerário e puder devolver, para a gente custear isso. Mesmo porque não é uma promoção política, muito pelo contrário, acho que eu deixei claro para todos que eu não sou político, eu sou extremamente técnico, e o intuito é de realmente fazer esse pagamento às entidades, visto a necessidade das entidades, né? Porque hoje a prefeitura realmente ela não tem caixa financeiro para isso, e a gente entende que as necessidades precisam. Ou seja, gastou errado. Eu não posso dizer isso lá de trás, né? Mas, de qualquer forma, a gente vê um déficit, sim. Tá? Bonila, eu gostaria do público presente, a hora que fazer a pergunta, se dirigisse aqui na tribuna para que fique gravado, porque senão só vai ficar gravada a resposta e não a pergunta. Tem o microfone sem fio aí?
ele optou. Som. Alô? Irina, por favor, você entregava o microfone para o Bonilo? Só para esclarecer para o colega, Tonhão, talvez você não tenha ouvido, o interlocutor prefere que faça na hora, por isso que eu estou fazendo agora, não estou fazendo nada de errado. Eu fiz a pergunta para ele se ele preferia na hora ou depois. Sim. Tonhão, cada um faz do seu jeito, ele prefere assim. O Ricardo é ex-secretário, ele é o secretário atual, ele prefere assim. O Carlos, quanto ao que foi pago no final da semana, foi pago das emendas impositivas ou do chamamento público? Nós pagamos da emenda impositiva, né, uma parcela a mais para cada entidade, e pagamos também a primeira parcela do chamamento. O termo de fomento nós pagamos para a Irmandade da Santa Casa e a PAI. São as duas entidades que recebemos. Essas duas entidades. Isso. Então ainda tem de chamamento público alguma coisa pendente que deverá ser pago. Sim. Ok, no obrigado. Do exercício. Só lembrando que você falou agora há pouco da situação do IPREM, se não vai se arrastar muito a tua fala, e ficou bem próximo, você falou dos compromissos a serem cumpridos com o Instituto. Nós tivemos aqui, esse ano, que foi votado o plano de amortização e o plano que é apresentado todo ano. No caso, a parte patronal ficou em 22%, né, que é pago pela Prefeitura, com um aporte de 4%. Isso. Então, está previsto para o ano que vem um aporte de 8%. E esse 8% mais esses 22% somados dão 30%. Isso já está previsto dentro dessa diretriz? Ele está previsto já na elaboração da LOA. Na LOA ele está previsto. Tá, com aquele valor que você falou de 46 milhões? Isso, porque na realidade, pessoal, é o seguinte, a amortização da dívida, inclusive nós pedimos para o pessoal do IPREM, para eles encaminharem para a gente a questão das transferências, né? Não tinha um valor claro, explícito no orçamento. Dessa vez, teremos o valor claro e explícito no orçamento, debatido ação por ação. Então, isso daí obedecendo o que foi votado dentro dos 30% para 2019. Exatamente, obedecendo Secretário, o Sim? Carlos, aqui, Caio, aqui. Oi, Caio. Já que o senhor estava falando de emendas, eu estou aqui com uma dúvida, né? Queria, além de outras perguntas que quero lhe fazer depois, até para deixar claro que a gente está em cima disso, cobrando do Executivo que cumpra isso que eu estou lhe perguntando. Emendas impositivas da saúde, as nossas emendas, vão ser cumpridas? Vão. Será que vão? Vão. Então, tá bom. A administração tem se empenhado justamente entendendo principalmente as da saúde. As outras a gente até volta a conversar, dialogar, mas essas aí é complicado. Nós estamos empenhados realmente em atender todas. Depois eu lhe faço outras perguntas. Ok. Pode continuar. Bom, no nosso último quadro ali, tá? Nós temos aqui um levantamento, um resumão, né, desses valores no caso das despesas, tá? Então, no caso da Prefeitura Municipal, 143 milhões. No caso da Câmara Municipal, 4.484.000. No caso do IPRENTE, 26.641.000. No caso do SAET, 16.296.000. Tudo totaliza 191.329.488. Logo abaixo, nós temos o total da despesa corrente de 170.665.000. Total da despesa de capital, 19.068.000, e o total da reserva, no caso de contingência, 1.695.199. Essa reserva de contingência não atende às emendas impositivas? Depende. No último caso, sim. Normalmente, quando a gente trabalha com valores aqui, eu prefiro, inclusive, sempre ter uma reserva de contingência para atender às atividades, né, às ações de urgência da Prefeitura.
Entendi. Tá? É que no orçamento, só lembrando, você não estava aqui, mas no orçamento passado, o atendimento das emendas impositivas e das subvenções ficou previsto dentro da reserva de contingência. E qual seria o numerário para subvenções para o ano 2019 e as emendas impositivas daria o valor de quanto? Tá, as emendas impositivas é 1,2% do orçamento, até 1,2%, dando 2.207.856. Esse no caso das emendas impositivas. No caso das subvenções, ela segue basicamente o que foi concedido esse ano, com um reajuste de acordo com o Banco Central. Tá? Então, é assim, esses valores, eles têm que ser muito bem explícitos no orçamento. Por que hoje a subvenção social ela não consta na lei de diretriz? Ela consta somente no artigo da lei. Justamente por essa condição de que o caixa da prefeitura ele é único. Do mesmo lugar que saem as emendas impositivas, também sai, no caso, a subvenção social. Então, não tem como conceder 300 mil e mais as emendas impositivas. O que tem que ter é esse bom senso. Eu tenho a emenda impositiva e tenho o termo de fomento. Então, eu posso fazer um abatimento. Se eu tenho que dar dos 300 mil para aquela entidade, eu não posso fazer o abatimento da emenda impositiva? É essa conversa que tem que ter justamente pela situação de caixa e dotação orçamentária que a prefeitura tem. Então, no caso, a prefeitura quer pagar a subvenção, ela tendo subvenção e emenda impositiva, ela se usaria dentro do mesmo valor. Ela se usa dentro do mesmo valor, não exatamente. Por exemplo, eu tenho 130 mil de emenda impositiva para repassar para uma entidade, certo? E essa entidade, no termo de fomento dela, ela pede 400 mil. Eu tenho que repassar para ela 500 e poucos mil? Não, eu não tenho caixa para isso. Não tem como a gente fazer o trabalho, fazer uma comunicação para imputar isso dentro somente do valor teto, que é o do termo de fomento? É isso que fala aqui no artigo 23, que foi aquilo que eu te perguntei até antes. Isso que estaria colocando dentro do artigo 23, só para que possa dar ciência aí para os vereadores e as entidades presentes. O artigo 23, ele vem com o seguinte texto. Os créditos consignados na Lei Orçamentária de 2019, originários de emendas individuais apresentadas pelos vereadores, serão utilizados pelo Poder Executivo de modo a atender a meta física do referido projeto ou atividade, independentemente de serem utilizados integralmente os recursos financeiros correspondentes a cada emenda. Parágrafo único. No caso das emendas que tratam no caput desse artigo, e na hipótese de ser exigida nos termos da Constituição e da legislação infraconstitucional, a autorização legislativa específica. Sua execução somente poderá ocorrer mediante a existência do diploma legal competente. Eu não entendi nada, te juro por Deus. Nesse caso, pessoal, é o que eu já expliquei, inclusive, para o presidente aqui, para o Caio, é o seguinte: esses textos de lei da LDO, ele é automático do sistema. Assim que você termina de fazer a digitação dos planos de meta, você coloca ele para gerar e ele gera o texto da lei de acordo com as diretrizes e as solicitações do Tribunal de Contas. Então, aqui é basicamente os artigos de que exige o Tribunal de Contas, né? Aqui dentro, ele diz que, no caso, os vereadores, ele tem, na sua individualidade, ele pode propor a emenda impositiva, só que de uma maneira mais elaborada se diz justamente nessa questão da subvenção, né? Então, assim, o que eu proponho hoje para os vereadores nós temos o projeto de lei. Seria importante, inclusive, já foi feito algumas observações quanto a esse artigo, junto à empresa Conan, né? E essa empresa já nos passou alguns pareceres. Então, havendo o apontamento, a solicitação de alteração da Nobre Corte, a gente já vai encaminhar, inclusive, com as opções de alteração. Tá? Então, a gente já coloca de uma maneira mais clara. Isso a gente já está fazendo. É porque eu não entendi, não sei, que nem eu te expliquei, assim, nem você acho que está entendendo, né, mais ou menos. Ela é bem complicada. Ela é bem muito... Isso, ela é complexa. Bem complexa, né? Exatamente, falar outro nome. Exatamente. Sim. Continua. Tá, então, nós temos então essa previsão, tá? Dentro do que nos pede para apresentar os quadros da LDO, são basicamente esses quadros dos planos de metas. Então, ele é bem simples, né? Eu acredito que o que nós vamos debater bastante é a LOA, o orçamento municipal, que é onde a gente vai abrir todas as dotações orçamentárias, a destinação da dotação orçamentária,
para onde vai, o valor que é, ação por ação dentro da secretaria. Lembrando que o nosso orçamento hoje ele é um orçamento que eu posso dizer para você que ele é verticalizado. Né? O que é um orçamento verticalizado? Ele não tem muitos braços, né? A gente tem o 02, que é a entidade, a prefeitura, 01, que é a secretaria tal, 02, que é a secretaria tal, então ele fica 0201, 0202, 0203. E com isso, nós não temos muito braços para dividir as secretarias. A partir do momento que nós colocarmos o orçamento na horizontal, nós vamos trabalhar com uma secretaria 0201, administrativo, 0301, saúde, 0401, educação, isso é um exemplo, nós vamos abrindo a subclasse dela para a gente poder trabalhar com isso e ter um orçamento mais fácil da gente conseguir localizar cada dotação e para onde ela está sendo destinada. Encerrou. Só uma pergunta, você disse agora há pouco que a previsão de investimento do município em 2019 é de 0. A gente tem em vista que existe uma ação civil pública de se mandar fazer, no caso dos AVCB das escolas. Já existe uma ação de se mandar fazer? Sim, são a manutenção do espaço. Isso, que são em torno de 25 escolas. E dentro dessa diretriz apresentada, já está esse orçamento previsto para gasto? Ou, pelo que você falou, ele sendo de 0, então ele não vai ser cumprido? O investimento que a gente cita aqui são as novas construções, enfim. No caso, a manutenção do espaço, que isso é uma manutenção do espaço, ele já está previsto em cada secretaria. Entendi. Então, ela está previsto? Já está previsto. Já está previsto. Dentro de qual? Dentro da Secretaria de Educação já tem a sua ação de manutenção do espaço. Nós temos dentro de cada secretaria a ação de manutenção do espaço. Saúde também. Todas as secretarias, todas. Já tem a sua ação de manutenção do espaço. Alguma pergunta? Caio. Fique à vontade. Secretário, muito obrigado de novo pela presença. Eu fiquei assim, o senhor comentou a respeito do dinheiro da merenda que foi gasto com o nível superior, eu fiquei meio na dúvida. A gente poderia voltar a conversar, mas que já queria pedir esse esclarecimento. Eu queria entender melhor. O que é exatamente isso, esse dinheiro de merenda que foi gasto com nível superior? Eu não entendi. Não. Essa é a primeira. A segunda, o senhor estava falando anteriormente dos 60%, 40%. Eu domino bem essa área, a gente não é o mais expert da educação, mas a gente entende dessa área da educação, que é a minha área. Mas, diante desse SEI aí, que tem os 112%, 114%, a gente está acompanhando, a gente está vendo, mas existe a possibilidade de trazer, porque se o senhor sabe que as ADI berçaristas que cuidam da creche, as moças que cuidam dos pequenos, eu estou chamando aqui pequeno, vocês entendem bem, elas estão no 40%, certo? Será que não existe a possibilidade delas virem para os 60% para facilitar os cofres públicos? Olha que a minha pergunta é no sentido de ajudar, eu não estou aqui para... Sim. Sabe, é uma boa intenção a minha pergunta, para ver se facilita os cofres públicos. Porque, de repente, se elas forem para os 60%, facilita a vida do município, tá? E a vida delas nem se fala, né? Porque aí a vida delas facilita. Certamente. E a terceira pergunta, secretário, é porque tem fornecedores que estão reclamando, vêm falar com a gente na rua, tenho certeza que deve ter falado com algum outro vereador também, tem fornecedor que não está recebendo, passando de 90 dias, e já estão cogitando a possibilidade de não fornecer o produto para o município. E olhe que é merenda, é uma coisa séria. Isso aqui não é uma acusação, é um fato. É muito arriscado a criança ficar sem alimento na escola. É perigoso para o município, é perigoso para nós todos, tanto para os vereadores que estão aqui para fiscalizar, é óbvio, né? Claro. E para o prefeito. Então, na verdade, as minhas 3 perguntas, uma é uma dúvida, né, do dinheiro no nível superior, e as outras 2 é uma questão, sim, no sentido de ajudar mesmo, das ADI, das berçaristas, e essa questão de fornecedor ficar falando para a gente que faz 90 dias que não recebe. Ele não especificou se está dentro ou abaixo dos 8 mil ou acima, tá? Ele só disse assim para mim, e eu fiz questão de trazer essa questão aqui para o senhor. Muito obrigado. Ótimo. Excelentes perguntas, inclusive, tá? No caso dessa primeira dúvida, que fala sobre esse valor que ele está imputado na merenda, que é aquela ajuda de custo, né? No caso do universitário, do transporte universitário, ele foi lançado dessa maneira no PPA. Talvez por importação ele veio dessa forma, enfim.
O que acontece? Esse recurso não está sendo gasto da merenda, foi o que eu disse no começo. Não significa que está sendo gasto na merenda. O que aconteceu? Nós pegamos esse recurso no começo e fizemos uma alteração do orçamento. Tá? Fizemos um remanejamento do orçamento, enfim, tudo aquilo que a lei permite que seja feito. Então, não está sendo gasto na merenda, muito pelo contrário. Tá? Então, é isso que não vai acontecer daqui para frente. Esses apontamentos que eu coloquei que estão errados já foram corrigidos, inclusive, na LOA de 2019, que ela já está pronta para a gente já começar a debatê-la. A segunda pergunta, quanto ao magistério, hoje é difícil a gente falar, olha, não seria melhor fazer dessa forma, justamente por ele já estar comprometido. Sim, nós temos que fazer uma adequação, como eu disse, para encaixar todas essas despesas, de maneira que a gente consiga suprir todas essas necessidades. E no caso da terceira pergunta, todos os fornecedores, nós entendemos que dentro do certame licitatório nós temos 90 dias. Tá? Então, assim, nós temos um valor que nós estamos devendo para o fornecedor, nós temos até 90 dias para pagá-lo para que ele não suspenda o contrato. O que está acontecendo hoje? Só para vocês terem uma ideia, nós estamos pagando notas de março. Nós estamos pagando nota de abril. Nós estamos pagando nota que apareceram lá de 2017. Nós estamos pagando notas de janeiro. Nós estamos pagando várias notas de despesa que foram realizadas no começo do ano e que sequer tem processo. Ninguém encontra esse processo. Claramente, nós fizemos todo um levantamento, fizemos uma análise, incluímos isso novamente para a gente conseguir quitar. Inclusive, várias delas já foram pagas nessa sexta-feira. Né? O que acontece? Todas essas despesas, inclusive de merenda, eles têm um recurso vinculado, inclusive, que é o da merenda, que é o PNAE. E nós temos também isso dentro da assistência social, que também tem um recurso vinculado. Com a nossa troca de tesoureiro, inclusive, leva-se um tempo, inclusive eu achei um tempo até muito grande, para conseguir liberar todas as senhas do novo tesoureiro para fazer os pagamentos, para assinar os pagamentos. Porém, graças a Deus, isso já está resolvido, já começamos a fazer os pagamentos, inclusive, sexta-feira foi uma amostragem disso. Esses fornecedores, inclusive, de merenda, tal, todos eles já receberam, e tem algumas notas que ainda vão continuar recebendo até amanhã. Inclusive, alguns deles já nos ligou para falar, nós recebemos, ficou uma notinha para trás. Essa notinha, por causa do valor dela, vai ser pago amanhã. Então, nós já estamos dando esse atendimento. O que antes eles reclamavam na questão do atendimento e o contato com a secretaria, nós estamos tentando, de uma forma mais humana, atendê-los e suprir realmente essa necessidade. Ok? Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, é o seguinte, se a gente pegar a variação da inflação, até o presente momento, ela é de 3,66, que foi o apurado no mês passado, eu acho que o senhor deve acompanhar. Sim. Essa diretriz que você apresentou, ela está respeitando esse índice inflacionário? Ela respeita com a projeção, inclusive. Com a projeção dos 3,65. Que dá 4,24. Isso, eu falo pelo fato, porque no final do ano passado, nós tivemos um projeto de reajuste do Código Tributário e do valor do IPTU, que ele ultrapassava o valor de 1,95 que foi apresentado pelo prefeito. Sim. Então, ou seja, nós vamos ter essa previsão de arrecadação dentro já previsto do índice inflacionário até o presente momento. Exatamente. Entendi. Conforme comanda tanto o IBGE quanto o relatório Focus. É porque o ano passado foi apresentado pelo prefeito um projeto na qual ele falava que ia haver um déficit, né, se eu não me engano, foi 5% que ele apresentava lá, com 3. mais o índice de 1,95 seria já de quase 7% de arrecadação. E houve aí uma discussão em torno disso, sendo que nós já tínhamos aprovado o orçamento dentro desses valores. Então, só para que a gente não possa chegar no final do ano e ter uma apresentação de reajuste acima do índice inflacionário. Então, essa foi a minha pergunta. Ele segue essa orientação do IBGE. Rodrigo. Mais alguma pergunta? Moutinho. Boa noite, presidente, secretário, todos os presentes. Uma pergunta, tenho 3 perguntas, uma delas já foi respondida. Quem elaborou a LDO? Foi o senhor mesmo? Sim. O senhor mesmo? Sim. Eu tinha a dúvida a respeito da previsão para os AVCBs das escolas e dos postos de saúde, mas já está ok. Está contemplado um aumento para o cartão alimentação e até mesmo o acordo coletivo 2019 dos funcionários? Ele já prevê o reajuste, já prevê tudo dentro do orçamento, dentro dessa previsão inflacionária. Logicamente que nós temos essa análise de 4,24.
O que nós temos que ter é consciência de entender que se nós estivermos no índice de 52%, o tribunal nos trava. Então, nós temos que ter um certo cuidado justamente com isso. 4,24. 4,24. Só isso, obrigado. Dentro que você nos apresentou das diretrizes, no caso, a aplicação e planejamento da adequação do novo paço municipal, ele está dentro de qual? Ele está dentro da manutenção da Secretaria de Gestão. E manutenção, qual seria o valor? Deixa eu pegar para você. Ele tem um valor total de 100.140, que são, no caso, assegurar os direitos, né, dos servidores. E temos também, no caso da Secretaria de Obras, que nós temos lá o valor de 13 milhões. Você não consegue, dentro desse valor dos 13 milhões, na lei de diretrizes, falar isso aqui é para isso é para aquilo. Não, entendi, tá? sim. Esse valor ele vai ficar explícito na LOA. Na LOA ele está explícito. Então, para todas as obras, seria o valor de 13 milhões, incluindo a adequação do novo paço municipal. A manutenção. Logicamente que nós temos mais valores distribuídos em outras secretarias, tá? Entendi. Alguma outra pergunta? Por favor, entrega o microfone. Boa noite a todos. José Maria. Duas perguntas, mas a primeira é uma dúvida. Em relação ao chamamento público, que é o termo de fomento, os projetos foram elaborados para 7 meses de execução, até dezembro de 2018. No caso dessas organizações que ainda não receberam esse recurso, vai poder jogar para o ano que vem a aplicação desse recurso ou encerra? Ele finda até o final. E como no final do exercício. Na realidade, hoje nós temos que fazer, como eu disse, uma adequação financeira é um trabalho muito forte que nós temos que realizar para dar conta dessas ações, né? Então, é uma das coisas que o prefeito tem trabalhado forte, ele tem trabalhado com a gente, tem pedido prioridade e tal, priorizando as entidades, né? Então, esses valores, de acordo com a disponibilidade de caixa, nós vamos fazendo. Mas, se eu entendi, se chegar em dezembro e a instituição não receber, morre o projeto. Sim, a lei ela não se prorroga para o ano seguinte, né? Aí, no caso, teria que sentar, rever toda essa questão de lei para a gente conseguir adequar até para o próximo ano. E qual o critério de quem já está... Eu nem sabia que já tinha instituição recebendo. Algumas a gente já conseguiu fazer a liberação de pagamento, que são aquelas que dependem desse recurso para fazer a folha de pagamento, né? Que, no caso, nas emendas impositivas, não está claro que eles possam fazer a utilização para a folha de pagamento, mas nós estamos já priorizando, já estamos começando a soltar esses pagamentos para a gente conseguir tirar um pouco desses valores aí. Tá, ok. A segunda pergunta, eu entendo tudo que você colocou, a dificuldade do município, que não é diferente dos 5.000 e poucos municípios do país, só que a capacidade de investimento do município, pelo menos todas as vezes que eu venho aqui, se fala que é praticamente zero. A gente entende o porquê. Mas quando isso pode ser revertido? É buscando projetos alternativos? Ou quando que a gente vai conseguir ouvir que tem capacidade de investimento? Fora esses investimentos que já estão, que seria manutenção, né? Que não deixa de ser investimento também. Veja bem, a máquina pública, já ficou claro que todos os municípios, inclusive, né? Eles passam por uma dificuldade muito grande nessa condição, porque muitas das obrigações que talvez seriam do Estado, muitas obrigações que seriam da União, foram transferidas para o município. Com isso, onerou muito o caixa do município. Hoje nós temos a grande demanda é folha de pagamento, logo em seguida nós vimos com as despesas constitucionais, tanto a educação quanto a saúde. Querendo ou não, quando a gente faz esse cálculo, a gente já vê que nós já estamos comprometendo toda a dotação orçamentária, todo o recurso financeiro. Mas quando que a gente consegue resolver isso? A partir do momento que a gente consiga fazer um balanço dos gastos e priorizar as ações. Então, quando a gente começa a priorizar as ações, a gente consegue colocar ordem, consegue ver. Mas isso fique claro, nós não temos uma previsão de melhora de investimento visto a arrecadação do município. Para isso, quanto mais arrecadação nós trouxermos, eu não digo somente de impostos, eu digo de empresas
tá? ICMS, enfim. Isso ajuda muito no crescimento do município. Então, com isso, a gente talvez conseguiria aumentar o nosso potencial de investimento. Tá, obrigado. Boa noite, Carlos. Boa noite, mano. Você falou a respeito da impositiva. Se eu tenho 50 para receber no outro convênio, você vai deduzir o que eu recebi, que eu tenho que receber na impositiva? Não, veja bem, isso é um projeto. Como? Isso é um projeto. Não, porque quando eu conversei com o prefeito, que está atrás de mim, ele falou que não ia fazer isso. Não, inclusive para esse ano isso não vai acontecer. Essa é uma das coisas, é uma das ações que está constante no projeto, como eu disse, que ele vem automaticamente. Ele pode ser alterado, ele pode ser mudado de acordo com a necessidade, e o debate é entre a Casa do Poder Legislativo e o Executivo. Ô Marcos, respondendo a sua pergunta, foi aquele questionamento que eu fiz agora há pouco, em relação ao artigo 23, Isso. que ele fala dessa junção aí, em cima desse pagamento da subvenção com a emenda impositiva. Então, no caso que ele explicou, que foi até mais ou menos que eu entendi, isso é uma proposta apresentada pelo prefeito, e a gente pode aqui estar alterando esse artigo aqui, e até mesmo assim, anulando, fazendo uma emenda em cima dele. Então, ele depende de uma aprovação da Câmara Municipal para que ele tenha validade. Exatamente. A Câmara ela vai debater cada ação, cada artigo dessa lei, e depois vai nos devolver para a gente poder trabalhar em cima disso. Então, ok. Ok? Alguma pergunta? Bonila? Quando o senhor falou no caso de aquisições, o município hoje, então, praticamente não se pode mais adquirir nenhum imóvel, né? A aquisição que nós temos... Ou uma indenização de uma compra de um local, alguma coisa assim. Isso. Nós temos um valor, que é aquele valor que está imputado na Secretaria, se não me engano, da Ouvidoria, né? Que eu disse lá do valor. Ele tem um saldo, um pequeno saldo, se tiver fazer alguma ação urgente, de extrema urgência. Então, ele tem alguma coisa que é uma reserva que a gente faz em cada secretaria. Dá mais ou menos uns 100 mil naquela reserva. E ali a gente já consegue determinar e distribuir para as outras secretarias. Só tem nessa ação, inclusive. É porque existe um decreto de utilidade de uma área que corresponde da Fundação Edmilson até o pontilhão da FEPAS na Vila São Sebastião. E então não existe a possibilidade de compra desse local aí, de indenização no ano de 2019. Eu acredito que se fizer a propositura e colocar isso, nós podemos sentar e rever as condições do orçamento. Lembrando, é claro, tudo que a gente falar de aumentar despesa, nós temos que reduzir a despesa já existente. A gente não consegue aumentar, esticar o orçamento. Tá? Então, o que a gente tiver de criar de despesa, se não tiver ação prevista, não temos dotação. Então, nós temos que ir tirando despesas para poder adequar o valor, para no final a gente não ter problema, déficit financeiro e nem orçamentário. No caso que você falou que investimento seria zero, isso. A aquisição dessa faixa de terra, então, para 2019 seria inviável? Seria inviável. Entendi. Alguma pergunta? Público presente, mais alguma pergunta? Então, o percentual de investimento e reforma de creches e escola para 2019, ele fica dentro daqueles 13 milhões e adequação da VCB dentro daqueles 13 milhões na qual a gente acabou de mencionar. Aquele lá é dentro da esfera administrativa e do Obras. Dentro da Secretaria de Educação, ele tem a sua verba própria. Então, ele tem o valor ali próprio para a manutenção do espaço. Entendi. No caso, não sei se você consegue me informar, quais seriam os percentuais, no caso dentro da educação, quais seriam os maiores gastos que a Secretaria de Educação vai ter para o ano 2019? A gente sabe que salário seria o maior, e qual seria o segundo e terceiro? É folha de pagamento e merenda. Folha de pagamento e merenda. E transporte. Então, folha de pagamento e merenda é o que compromete quase... E transporte. E transporte. Isso. Entendi. O percentual de investimento para a reforma de creche, você não sabe me informar? Não, o valor de percentual não, ele está estipulado, inclusive, ali na ação. Entendi. Tá? Das reformas e manutenção, inclusive. Aí dentro da LOA ele vem esmiuçado? Isso, que aí nós temos também a cota de salário da educação, enfim, mas ele está esmiuçado na LOA. Entendi. Mais alguma pergunta?
Moutinho? Tranquilo? Caio, Tonhão, Gilberto? Mirão? Angelim? Alguém da imprensa? Algum questionamento? Prefeito? Alô? Só para deixar claro, como o Carlos disse, o município tem assumido algumas responsabilidades do Estado, o que nos pesa muito. A capacidade de investimento do município é muito pequena, por isso que o dinheiro tem que ser muito controlado. Porque senão, se continuar nesse ritmo, talvez não na minha gestão, mas na próxima, nós vamos viver para folha de pagamento, merenda e transporte e mais nada. A cidade vai ficar abandonada. Hoje passamos uma situação seguinte. Nós fornecemos 4.000 refeições diárias para o Estado. Nos custa quase R$ 4 a R$ 5 por prato. O Estado nos passa R$ 2. O transporte dos alunos da ETEC nos custa R$ 110 por mês. R$ 110 mil. O Estado não repassa quase nada. Então, as dificuldades do meu município são só essas. Então, a previsão que é feita, temos que ser mágicos, sim, né? E temos também que fazer a cidade progredir. Temos que comprar um novo distrito industrial, algumas empresas têm nos consultado, e nós vamos fazer isso aí. Estamos pagando as subvenções, porque a minha ideia era pagar as emendas impositivas já, mas muitas emendas positivas, elas não são direcionadas a custeios, e quando não é direcionada a custeio, falta dinheiro para a folha de pagamento das entidades. E a meta é cumprir tudo. Agora, quando diz que a preocupação com as emendas positivas era para ser bem pensada, porque o município não tem essa folga toda. Hoje nós estamos com 29,5% na saúde, quando teríamos que gastar 16, 17, né? Nós estamos com 24%. As reformas das escolas têm pesado, sim. Esse é o único município que, dos 40% que sobra do Fundeb para aplicação de reformas, está comprometido 26% em salários. E não temos como mudar isso, vai ficar como está, né? Então, não tem mágica. A prefeitura não é uma indústria, não fabrica dinheiro, não é a Casa da Moeda que emite dinheiro, e ela administra o dinheiro do povo. A pergunta que o senhor fez, senhor presidente, em relação aos 7% de aumento, é que o nosso IPTU está defasado em 50%. Não tem que se ater à inflação, e sim ao que se está defasado. E a correção é no intuito que melhora a qualidade de vida de gestão da prefeitura. Mas se não vai dar, não dá, né? Temos que administrar com aquilo que a Câmara nos proporciona administrar. Então, eu só queria colocar na situação do Estado que o Fundeb, o FNDE nos passa pela merenda R$ 1,25 por refeição diária e custa 5 para o município. Então, não tem. E desses 5 sai, sim, do IPTU, dos impostos locais, essas coisas. Então, é muito difícil tocar uma cidade à medida que nós estamos assumindo as responsabilidades que seria da União ou do Estado. Quando não, também gastamos R$ 195 mil de remédio judicializado, que é problema do Estado. Agora, vou mandar o cidadão daqui lá bater na casa do governador, pegar o remédio. Então, é que eu venho pregando. A união é muito importante e a consciência da situação do município. E não é Taquaritinga. Isso não é um privilégio de Taquaritinga estar nessa situação. Nós temos realmente nos dobrado. Tenho trabalhado das 7 da manhã até 1h10 ou até mais tarde, me dedicado inteiramente para que a gente consiga achar um norte para essa cidade. Quanto à duplicação, que o senhor colocou muito bem lá em frente à Fundação Edmilson, já está definido e vai ser feita.
Só tem aquela casa para vocês apropriarem, porque todo o loteamento não foi gastado pela prefeitura, foi feito em permuta com terrenos. Nós vamos mandar para vocês aqui, vocês vão ver. Nós não podemos travar a cidade por falta de criatividade ou incapacidade. Nós temos que buscar a criatividade, porque organizar uma cidade, uma empresa, ou a nossa vida com dinheiro, é a coisa mais fácil. O difícil é fazer sem dinheiro, e é o que nós temos feito. É o que eu tinha que colocar. Muito obrigado. Alguma pergunta? Alguma colocação? Denis? Deixa eu ver. Gostaria de agradecer e pedir as considerações finais, que você faça as considerações finais, nós já estamos quase com o tempo esgotado. Eu agradeço a Casa de Leis, mais uma vez, né, da qual fui muito bem recebido. Né. Como eu disse, sou novo na cidade, agradeço a receptividade de todos, realmente é uma cidade muito acolhedora, uma cidade que vem mostrando que seu povo realmente é um povo que acolhe, né, que entende as dificuldades, enfim, nós estamos juntos para isso. E é como eu disse, a minha sala não tem porta, ou seja, as portas estão abertas para receber aquele que quiser tirar sua dúvida, tiver algum questionamento, o que seja, minha sala está de portas abertas para cada um. Muito obrigado. Viu? Então nós damos por encerrado. Por favor, microfone. Eu só queria pontuar aqui, o Caio colocou muito bem, de alguns atrasos. Nós tivemos 2 problemas que acabou provocando alguns atrasos. Primeiro, hoje a postura da prefeitura é solicitar aquilo que tem verba empenhada e pagar. Antes, eu não estou tecendo uma crítica, porque são profissionais que trabalham de maneira diferente, senão todo mundo seria igual. O Carlos tem uma postura, o Ricardo tinha outra, o Carlos, o contador tinha outra. Soa muito mal quando o Carlos falou que está aparecendo nota 17, alguma coisa. Havia, sim, extravio de notas. Nós precisamos passar a ligar para todos os fornecedores e ver o que estava em aberto. Então, havia uma certa situação no Brasil, dentro da prefeitura, ou através de excesso de serviço, ou acumular alguma coisa, que hoje está em ordem. E foi a transição do novo programa também, que hoje, eu não sei se você tem o BIAs, teria como mostrar aí? Não. Pelo menos na tela de gráficos lá, que hoje nós temos online, eu tenho no meu celular, quanto eu estou gastando na saúde, quanto eu estou gastando na situação, quanto que eu tenho de hora extra, quanto eu tenho tudo, coisa que não existia. Antigamente, para mim saber quanto que estava custando a folha de pagamento para a prefeitura em percentual, era uma semana. Tinha que fazer tudo na unha. Então, houve transação de programa, mudança de secretário, mudança de postura e passar o pente fino em tudo. Então, isso trouxe consequências para a administração, sim, que trouxe consequência em alguns atrasos, algumas coisas. Porque hoje, quando se paga alguma coisa, né, Rodrigo? Se paga com toda a consciência que aquela nota se deve a ela 100% e está pagando com convicção. Não quero dizer que com isso pagava a nota que não tinha convicção, mas era muito mais trabalhoso. Então, hoje, nós temos a prefeitura na palma da mão, que servirá para o futuro prefeito, muito mais do que para mim. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Você tem acesso aí, Carlos? Então, eu queria mostrar uma ferramenta que é da mesa do prefeito, não é acesso à população, é só o prefeito que tem, e, claro, o contador. E eu vou expor aqui a vocês qual é o resultado da modernização do novo programa que está sendo implantado na prefeitura. Diga-se passagem que essa empresa perdeu a licitação, perdeu o preço e acabou ganhando porque a outra empresa faltou documento. Uma licitação foi feita através de pregão, foi questionada pelo seu presidente e ainda trouxe algumas consequências nisso, mas que está sendo instalado e trouxe algumas consequências. As dificuldades são imensas em conciliar todos os interesses, mas hoje nós temos uma prefeitura digna de organização. Quero dizer a vocês, vereadores, que eu nunca tive a oportunidade de dizer, aqui na tribuna, em qualquer outra oportunidade, que todas as empresas
de assessoria ou possível consultoria que passaram aqui por Taquaritinga querendo prestar algum serviço, das quais eu não as contratei, quando eu relatava como é que funcionava a prefeitura, eles desistiam. Não, isso não existe. É inadmissível que exista uma prefeitura organizada desse jeito. É impossível. Isso é a única na história do mundo. E não quero buscar culpados nem nada. São formas de trabalhar que, bem ou mal, deu certo, que foram aprovadas certas contas de prefeito. Não vou questionar o passado. Porém, para a minha filosofia de organização e futuro e transparência, estava tudo errado. E é por isso que nós estamos pagando um preço caro, implantando o que achamos de melhor e o que há. Essa empresa que está nos dando o suporte em novo programa está instalada em 187 cidades. Cidades como São José dos Campos, Limeira, acho que Guarulhos, que é usado esse tipo de gerenciamento, de gestão pública. E assim é que nós estamos encarando o dinheiro público, que é muito sério e com toda a transparência, que tem que ser bem cuidado, porque o dinheiro não é meu, nem de vereadores, e nem da prefeitura. É um dinheiro do povo que tem que voltar para o povo e tem que realmente trazer benefícios para o povo. Eu só queria colocar isso. Agora, o prefeito tem projetos, né? Tem que melhorar as vias públicas, tem agora mesmo, estava acertando, tem asfalto emperrado desde 2014 a R$17 o metro. As empreiteiras desistiram todas, não querem fazer. Estamos estudando o realinhamento de preço, consulta o tribunal, tudo para que essas obras continuem, né? E parece que achamos o fio da meada, estamos caminhando e vamos retomar os recapeamentos na cidade, se Deus quiser. Consultamos o tribunal, se pode realinhar os preços, pode realinhar. Então vamos realinhar, porque não é justo também uma pessoa que pegou uma obra em 2013, 2014, que não foi feita até hoje, fazer pelo mesmo preço. Hoje está 26, 29, 30 reais o metro quadrado do recap, e lá foi orçada 16, 17. A empresa não quer quebrar, não vai querer quebrar. Valéria, então, as considerações finais, nós estamos com o tempo esgotado aqui. Então mais ou menos uma explanação bem superficial do que está acontecendo na prefeitura, e que eu convido a todos os vereadores a estar mais lá presente, participar. Vocês têm porta aberta, vocês sabem que aquilo lá é de vocês, é do público, vocês têm todo o direito de lá estar e ver o que está ocorrendo na prefeitura. Boa noite, presidente, secretários e vereadores aqui presentes, as pessoas. Parabéns pela colocação, pela explanação de tudo. Obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta. No início da nossa administração, a prefeitura comprou um prédio ali da antiga Stephanie. Eu queria saber se os pagamentos estão sendo pagos em dia ou deve algum mês. Não, eles são feitos em dia, inclusive então, com os parcelamentos, são em dia. É um valor de 198 mil. 98 mil. Junto com os parcelamentos do IPREM, inclusive. São só feitos isso, pagamentos. Só isso. Agradeço. Bom, já fiz as considerações finais. Eu queria dar por encerrado a audiência pública da LDO 2019. E nós vamos estar deixando ela aqui na casa e vamos estar votando ela em uma sessão extraordinária a ser marcada aí. Nós vamos debater entre os vereadores aqui nas questões de fazer alguma emenda ou alguma alteração. Então, eu desejo boa noite a todos. Muito obrigado, César. Muito obrigado ao secretário e ao público presente. E nós vamos dar início já logo em seguida na nossa sessão ordinária. Muito obrigado a todos.